E Paulinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, está mais uma vez livre do mercado no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora te explicar por que ele rescindiu seu contrato com o Al-Ahly, a grande bomba do sábado. Bora contar também sobre a situação bem delicada de Alexandre Pato, que não consegue jogar nem no futebol americano. Tem ainda informações sobre a vitória do Palmeiras, vitória do Botafogo e tragédias para Portuguesa, Santa Cruz e Paraná. Um sábado muito, mas muito triste para os torcedores desses times e eu me incluo nessa. Vou falar ainda sobre o Corinthians perdendo 770 mil reais de suas contas, além de uma série de outras pequenas novidades. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar vocês bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, é só apertar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não esquece de deixar like também, que ajuda pra caramba. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a vitória do Palmeiras. Verdão muito pressionado no Campeonato Brasileiro, estava 7 pontos atrás do Atlético Mineiro, vinha numa sequência de 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória no Campeonato Brasileiro. E nesse sábado foi a Chapecoense e venceu o pior time do campeonato por 2-0. Gols no primeiro tempo do Rafael Veiga e do Luiz Adriano. Segundo tempo de um Palmeiras que administrou o resultado, já pensando na partida de terça-feira contra o mesmo Atlético Mineiro, agora pela Libertadores da América. Vitória importante que levou o Palmeiras a 38 pontos e deu um clima de paz pro Verdão às vésperas desse confronto super importante. Agora o Palmeiras aguarda e torce contra o Atlético Mineiro, que está jogando nesse momento contra o Sport. Torce também contra o Flamengo, que é outro adversário direto na briga pelo título do Campeonato Nacional. Falei de Série A, quero contar de Série B. O Botafogo conseguiu a 5ª vitória seguida. Vitória de virada contra o Náutico em casa. Saiu perdendo por 1-0 e com gols do Luiz Ayama e 2 do Navarro. O Botafogo venceu por 3-1, como eu disse, venceu a 5ª seguida. E nesse momento chegou a 44 pontos, 4 de desvantagem em relação ao líder Coritiba. É um Botafogo cada vez mais pronto para estar entre os times da Série A. Esse time passa a impressão, ao lado do Coritiba, de ser o mais confiável da Série B. Parecem ser os favoritos ao acesso para a primeira divisão. Vitória extremamente importante contra o Náutico, que vive altos e baixos. Já foi líder do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão, mas nesse momento está mais em baixa do que em alta, é verdade. Bom, bora falar sobre Série C, com péssimas notícias para 2 times extremamente tradicionais. O Paraná e o Santa Cruz tiveram seus rebaixamentos para a 4ª e última divisão do futebol brasileiro, definidos nesse sábado. O Paraná acabou caindo, vou começar pelo Santa. O Santa volta à 4ª divisão depois de 10 anos. Em 2011, o Santa conseguiu sair da D para C e agora cai depois de 10 temporadas. O Santa nem jogou nesse sábado, mas ele acabou rebaixado pelo empate do Floresta contra o Volta Redonda. O Floresta era o último time que o Santa ainda conseguiria ultrapassar para deixar as 2 últimas colocações do seu grupo. Com esse empate, o Santa já não alcança mais o Floresta e está matematicamente rebaixado com mais 2 partidas a fazer. Clube que não conseguiu se estruturar, cometeu uma série de equívocos, tem gastado mal, trocas de treinadores, contratações equivocadas e vai jogar a 4ª e última divisão na próxima temporada. Já o Paraná acabou caindo depois da vitória do São José contra o Lanterna Oeste. O Paraná precisaria ultrapassar o São José, mas para que isso acontecesse, o São José não poderia vencer nem pontuar diante do Lanterna Oeste. Houve a vitória do São José na condição de visitante. O Paraná já não consegue mais sair da penúltima colocação. O Oeste já havia sido rebaixado de forma ainda mais antecipada. E o que chama atenção no caso do Paraná é que é um time que em 4 anos conheceu seu 3º rebaixamento. Em 2018 era um time de Série A e agora em 2021, de olho na temporada de 2022, está na 4ª e última divisão. É o pior momento da história do Paraná, clube de 31 anos de existência, que foi fundado a partir de 2 times pequenos para médios do futebol paranaense. O Paraná logo de cara teve um início espetacular, com uma série de títulos estaduais, frequentou com bastante frequência a primeira divisão e agora vai ter de se contentar com a 4ª e última divisão na próxima temporada. Já a minha Portuguesa nem divisão tem garantida nesse momento. A Luz até venceu o Caxias no Canindé por 1-0, gol no finalzinho aos 47 do segundo tempo, gol do Caio Mancha. Mesmo o resultado da semana passada, só que a favor do Caxias. Em caso o Caxias tinha feito 1-0, a Portuguesa devolveu o placar de 1-0. Decisão nos pênaltis, mas 2 jogadores da Luz, o Tito e o Denis Neres, acabaram desperdiçando suas cobranças e a Portuguesa está eliminada no primeiro mata-mata da Série D.
Como a Lusa não joga a primeira divisão do Campeonato Paulista, ela não tem vaga garantida na quarta divisão. Vai precisar vencer a Copa Paulista, que ela está disputando apenas na segunda rodada, para ter a chance de conseguir voltar a jogar a Série D. Triste fim, triste sábado, triste fim de temporada para a Lusa. E eu, na condição de dirigente da Portuguesa, demitiria ainda nesse sábado o Fernando Marchiori. Sei que o presidente Antônio Carlos Castanheira não o fará, mas eu acho que o Marchiori adotou um esquema e uma postura extremamente cautelosa nos dois confrontos contra o Caxias. A Lusa, muito melhor do que o Caxias, considerou o empate como um bom resultado no Sul, acabou levando um gol na bola parada contra um adversário cheio de limitações. No Canindé teve toda a dificuldade do mundo para se impor, mesmo com um adversário bem inferior. Enfim, e eu, na condição de presidente, repito, teria demitido o técnico Fernando Marchiori ainda nesse sábado. Quero falar agora sobre Alexandre Pato. Que sequência de notícias ruins, né? A notícia sobre o Pato também não é nada boa. Ele já tem 7 meses de Orlando City, de Major League Soccer, e apenas um jogo disputado. Ele foi contratado em fevereiro, conseguiu estrear em março. E era uma estreia até que razoável para boa, ele perdeu um gol feito, mas foi eleito o melhor em campo. Só que nessa partida ele acabou sentindo uma contusão. Num primeiro momento, especulou-se que seria uma contusão na coxa. Depois diagnosticou-se que a contusão era no joelho. E aí, um pouquinho depois, em junho, ele precisou passar por um problema, ou precisou passar por uma cirurgia nesse joelho. Já está recuperado da cirurgia, só que tem tido uma série de contusões musculares, que são até comuns nesse tipo de cirurgia um pouco mais grave, mais intervencionista. E ele não consegue jogar, não há uma data prevista para o retorno do Alexandre Pato, que havia chegado ao Orlando City como a grande contratação da temporada. Como o Pato já vinha de 6 meses do fim da temporada passada, início dessa, sem jogar, nos últimos 1 ano e 2 meses ele só fez uma partida, que foi essa partida que eu me referi agora há pouco pelo Orlando City contra o Atlanta United. Jogador que na passagem pelo São Paulo, a segunda passagem no ano passado, também esteve em campo muito pouco, 13 partidas e 4 gols marcados. Que fase do Alexandre Pato, hein? Ele, a Luz, o Santa Cruz e o Paraná poderiam dar as mãos e todos tentarem se abençoar, enfim, tá fácil não. Agora falar sobre o Corinthians, também notícia ruim. Nesse sábado, o Meu Timão, que é um site que cobre o Corinthians, informou que o Corinthians teve retirado de suas contas R$770 mil por causa de uma dívida com o Marcelo Robalinho, que é o empresário do Jadson. Quando o Jadson chegou a um acordo para rescisão do contrato com o Corinthians, o Timão prometeu pagar R$500 mil ao Marcelo Robalinho. Seriam em várias prestações, adivinha se pagou? Não pagou. Robalinho foi à justiça e com juros e correção monetária essa dívida de 500 mil foi para 770 mil. O Robalinho conseguiu algo meio inédito no mundo na esfera judicial, que foram bloqueios em sequência. Então o Robalinho conseguiu bloquear 4 contas do Corinthians no último dia 2 e mais uma conta no dia 6. E esses todos os bloqueios garantiram os 770 mil. Um trecho da decisão diz o seguinte, abre aspas, a referida importância de 770 mil fica penhorada, intimando-se o executado por intermédio de seus advogados, no caso o Corinthians, para apresentar defesa no prazo legal. O Jadson também abriu processo contra o Corinthians. Tenho contado para vocês sobre uma série de ações contra o clube por conta da falta de pagamento. Um clube mal administrado gera processo, gera ações contra si. E isso tem se tornado cada vez mais frequente. A última notícia havia sido do Camacho, que é jogador do Corinthians, havia sido liberado no começo do ano para defender o Santos. O Timão liberou de graça para abrir mão do pagamento dos salários dele, cerca de R$300 mil por mês. E essa dívida que é cobrada pelo Camacho é de R$1.200.000 na justiça. Bom, agora a bomba do sábado, Paulinho, ex-jogador da seleção brasileira, pretendido por Corinthians, por Red Bull Bragantino, por Grêmio, entre outros clubes, anunciou nesse sábado sua rescisão de contrato com o Al-Ahly. Para falar a verdade, foi o clube saudita quem anunciou a rescisão do contrato só 2 meses depois de sua chegada. Paulinho só teve tempo de atuar por 4 jogos, foram 2 gols marcados, uma média de 79 minutos por partida dentro de campo, era inclusive o capitão. Uma série de especulações surgiram nos últimos minutos para explicar a saída do Paulinho. Foi uma decisão do Paulinho. O próprio presidente do Al-Ahly não gostou e chegou a informar a imprensa local que tentou convencer o Paulinho do contrário, mas sua falta de vontade ficou evidente pelo desempenho em campo. A cornetada do presidente depois que o Paulinho pediu para ir embora e houve esse acordo da rescisão contratual. Paulinho, que ganhava cerca de R$2 milhões por mês por lá, 2 milhões de reais por mês, livres de impostos, tá? Salário
incompatível com a realidade do futebol brasileiro. Daqui a pouco eu falo sobre a chance dele voltar para cá. Antes, deixa eu só contar para vocês o que eu ouvi de uma pessoa muito próxima do Paulinho, que justifica a saída dele. O que levou o cara a 2 meses depois de assinar com a Al-Ahly e com um salário razoável pedir demissão? Abre aspas. O ambiente do clube era muito amador, foi um choque e ele preferiu pedir a rescisão e ir embora. Simples assim, fecha aspas. Paulinho, que passou muitos anos no Guangzhou Evergrande, que é o principal time do futebol chinês, esteve também no Barcelona, jogou no futebol inglês, além de Corinthians e Bragantino. Você deve estar se perguntando, Paulinho pode jogar no meu time aqui no Brasil agora? Não. Ele rescindiu seu contrato hoje, ou seja, estava vinculado a um clube internacional quando do fechamento da janela de transferências do Brasil para atletas vindos do exterior. O fato dele estar livre agora não muda o fato de que ele estava empregado quando a janela fechou para atletas internacionais, ou para atletas que atuam no exterior, no caso, né? Então, Paulinho não pode ser contratado por clube algum. Ele até pode ser contratado, mas não vai poder jogar só na próxima temporada. Isso vale para qualquer competição. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, qualquer time que contratá-lo pode até fechar alguma coisa por agora, mas só vai colocá-lo em campo a partir de 2022. Só para lembrar, o Corinthians tempos atrás adotou algo parecido com o Jô. O contratou em outubro, mesmo sabendo que só poderia utilizá-lo a partir de janeiro do ano seguinte. Imagino que o Corinthians, que o Red Bull Bragantino, que outros clubes brasileiros trabalhem nos bastidores para tentar convencer o Paulinho a ficar por aqui. Vamos ver o que o Paulinho vai decidir. Eu já havia considerado equivocada a decisão dele de fechar com a Al-Ahly. Não precisa mais, já ganhou bastante dinheiro, mas cada um faz a sua própria matemática. Quais são as alternativas do Paulinho? Onde é que existem opções para que ele se empregue nessa temporada? Não são mercados muito bacanas. Na Arábia Saudita a janela fecha hoje. Como o fuso horário lá é maior, eles estão à frente, é possível até que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a janela lá na Arábia Saudita inclusive já tenha fechado. Vão sobrar para ele o México, que fecha no dia 22 de setembro, a Argentina, que fecha no dia 26, e o Catar, que fecha no dia 30. Talvez só o Catar, com muitos milhões de euros, poderia ser um concorrente dos clubes brasileiros. Não acho que o México e a Argentina seriam capazes de convencer o Paulinho a mudar de ideia, então a tendência é que o Paulinho volte para o futebol daqui somente para 2022. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra nesse domingo assim que surgir uma notícia. Não, assim que surgir uma notícia não. A gente se encontra no domingo cedo ou então eu volto em caráter de urgência se pintar uma notícia super importante. Fechado? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.